Essa aula eu considero como um grande diferencial deste curso. Para você que já é cadista, para você que já trabalha com AutoCAD, tem uma grande dificuldade na hora de imprimir, porque você não sabe converter para que as unidades saiam corretas, para que todas as cotas, os textos saiam do mesmo tamanho, para que saia realmente em escala o teu desenho, para que na hora que o teu projeto estiver no campo, lá na construção, na obra, o construtor ou você mesmo estiver lá, possa conferir, ele realmente esteja na escala. Se tem essa dificuldade, então com a aula de hoje você nunca mais vai ter esse problema. E para você que ainda não trabalha com AutoCAD, está começando neste curso, você vai aprender já da forma correta e nunca vai ter essa dificuldade de como transportar um desenho feito em model para o layout e que ele fique em escala real. Tá? Então, essa aula é muito importante, assista, refaça tudo que eu mostrar aqui para que você não tenha nunca mais essa dificuldade. Então vamos lá, nós vamos trabalhar com a escala anotativa. A escala anotativa ela tem desde 2009 dentro do AutoCAD. Como que ela funciona? Vamos ver. Ela está aqui no canto, ó. Aqui embaixo tem algumas ferramentas para ela. Se eu clicar aqui, ele vai ter aqui 1 para 1. Ele já traz pré-definido algumas outras escalas. Essas escalas, na maioria das vezes, a gente não utiliza. Por quê? Porque o AutoCAD ele traz uma escala padrão em centímetros. Então todas essas são centímetros, certo? Então, centímetro, na maioria das vezes, a gente não trabalha, a não ser que você esteja trabalhando com móveis planejados, aí pode ser que você utilize essas escalas aqui que já estão prontas. Mas se for trabalhar com layout mesmo de residências, você não vai trabalhar com elas. Até então eu vinha falando, vamos fazer 100 unidades, 50 unidades. Por que unidades e não 100 centímetros, 100 metros? Porque a gente não desenha com a unidade definida. O que vai definir a unidade é o contexto. Posso fazer aqui, por exemplo, um retângulo, vou pegar o retângulo, vou clicar num lugar qualquer, arroba 400 por 300, certo? Se eu pegar e dar um offset de 15 aqui, e fizer uma abertura aqui de offset de 10, offset de 10 e offset de 80, apago isso aqui que não precisa mais, vem aqui, tá? Então, considerar que isso aqui é um quarto, agora sim eu tenho definido que isso é centímetros, porque 15 centímetros, né? 500, isso aqui não vai ser 500 metros, não vai ser 500 milímetros, vai ser 500 centímetros. Então, o contexto define. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, retângulo, clico, arroba 4 por 3. Dou um offset de ponto 15. Crio uma linha aqui, dou um offset de ponto 10, dou um offset de ponto 8, corto aqui e apago aqui. Pronto, agora eu tenho o mesmo desenho, só que em metros. Tá? Qual que é o certo? Tanto faz. Você vai definir qual maneira você quer desenhar. Né? Se quer desenhar em metros, se quer desenhar em centímetros, não tem problema. A escala anotativa vai funcionar para qualquer um dos dois. Inclusive, se tiver distintas no mesmo desenho, ela vai funcionar também. Basta você configurar isso aqui. Tá? Eu quero desenhar em milímetros. Não tem problema. Você pode desenhar em milímetros que vai funcionar da mesma forma. Então vamos entender aqui. Aqui dentro, como eu já falei, tem todas as unidades em milímetros, mas eu estou desenhando em centímetros. Então eu vou customizar a minha escala. Eu venho aqui em customizar, tá? Eu vou adicionar, esse aqui, por exemplo, não vou utilizar. Se eu quiser, eu posso deletar, tá? Estou apenas ou clicando aqui em delete ou deletar aqui no teclado mesmo. Eu tenho escala de redução e ampliação. Na maioria das vezes, as nossas escalas são de redução, né? Eu estou reduzindo uma obra que é muito grande para caber num papel que é pequeno. Eu quero uma escala de ampliação, uma pecinha mecânica que é microscópica, eu preciso ampliar para visualizar. Então existe a diferença entre escala de ampliação e escala de redução. Nós vamos trabalhar com a escala de redução. Eu vou adicionar uma aqui, então eu vou dar um nome para ela. 1 para 50, que é a mais utilizada, né, na construção civil, na arquitetura. 1 para 50 centímetros. Este nome aqui é apenas um nome, tá? Para eu não me perder. Por quê? Porque eu posso ter 1 para 50
metros, né? Então é a unidade que eu estou trabalhando, centímetros, metros, então eu dou essa nomenclatura para eu saber. Aqui que é a parte mais importante, que você tem que mais prestar atenção nessa aula, aprender aqui e depois vai ficar tudo muito fácil para você. A unidade no papel, né? E a unidade que eu quero. A unidade do papel é transformando milímetros, que é a unidade padrão do AutoCAD, para centímetros. Então, quantos milímetros são centímetros? 10. Tá? 10 para o quê? Para esta unidade que eu defini aqui, 50. Então, sempre quando for centímetros, vai ser 10 aqui. Sempre, sempre. E aqui? Aqui é o que você quer. 50, 100, 75, 500, tá? Vamos criar mais um. Então, ok, ó, ele criou. Vou adicionar mais um aqui. 1 para 75 centímetros, 10 para 75. Opa, 75. Ok. Criar mais um aqui. 1 para 100 centímetros, 10 para 100. Ok. Vou adicionar mais um aqui. 1 para 500 centímetros, 10 para 500. Então é sempre assim, se for centímetros. E se for metros? Então vamos adicionar aqui, vamos fazer agora. 1 para 50 metros. Metros, então quantos milímetros tem dentro de um metro? 1000. Tá? Então 1000 para 50. Pronto. Então a única coisa que muda dos centímetros, que lá era 10, aqui é 1000. 1000, tá? Vou adicionar mais um aqui. 1 para 100 metros. Então vai ser 1000, sempre 1000 se for metros, para a unidade que eu quero ali. 100. Ok. Então criei algumas aqui para exemplificar, tá? E pronto. Definindo isto, aí você vai começar a trabalhar com escala mesmo, certo? Escala notativa, então você seleciona, eu quero trabalhar na escala 1 para 50, na escala 1 para 75, na escala 1 para 100, enfim. Aqui, mas eu posso ter várias? Posso, eu já vou te explicar como. Na hora que você for criar tuas cotas, teus textos, você vai selecionar que você quer que eles sejam anotativos. Por quê? Porque o desenho sempre vai ser o mesmo. O desenho sempre vai ser o mesmo. O que muda é o valor das cotas e o valor dos textos. Praticamente é isso, tá? Eu também posso pôr nos blocos, certo? Eu nos blocos praticamente não utilizo a escala anotativa, mas posso fazer blocos anotativos também, tá? Mas o mais importante frisar são as cotas e os textos. Vamos ver um exemplo aqui. Deixei pronto aqui, tá? Um desenho lá. Eu cotei, essa cota já está configurada, porque você vai aprender a configurar numa próxima aula. E ele está aqui, ó, 1 para 50. Se eu mudar aqui 1 para 100, olha, o texto vai ficar grande. 1 para 500, o texto vai ficar maior ainda, tá? Mas isso está confuso. Espera aí, vamos lá. Deixa aqui 1 para 50. Digamos que aqui, isso aqui seja uma planta de implantação. E normalmente ela vai aparecer lá na minha prancha como 1 para 500. Então eu vou deixar aqui 1 para 500. Esquece isso aqui, não tem problema. E eu vou cotar aqui. Aqui. E aqui. Ok. Tá confuso. Pera aí, você já vai entender. Vou voltar aqui. Tá? Deixa assim, não tem problema nenhum. Quando eu vier aqui para o layout, que eu for trabalhar com a minha prancha, eu vou querer colocar as duas plantas, uma em cada escala. Como é que eu faço? Primeiro de tudo, não esquece de marcar essas duas opções aqui, tá? Que são as opções de anotativo. Marquei aqui, lá eu vou abrir uma viewport, que eu vou ensinar para vocês depois certinho, e vou abrir uma aqui. Olha só, ele trouxe, né? Não sei se está na escala, provavelmente não, mas eu preciso colocar na escala certa. Vou dar um duplo clique, aqui eu posso mexer, e eu quero esta planta na escala 1 para 50. Então aqui ó, você vai notar que apareceu um número bem aleatório, 0.1190 e tal. Isso não me interessa. Eu clico aqui, eu quero essa aqui 1 para 50. Ele vai crescer aqui e pronto. Ele está na escala, o texto está na escala, está tudo certo, acabou, não tem mais o que se fazer, certo? Claro, não pode dar zoom, senão você perde aqui, ó, e você, né, o zoom aqui no scroll, e você perdeu a medida. Então você vai ter que voltar aqui e 1 para 50. Vou dar um duplo clique fora. Tá? Samuel, mas isso aqui eu não aprendi ainda. Não se preocupe, é só para exemplificar como que vai funcionar. Lá na aula de prancha você vai entender certinho como você vai fazer tudo isso aqui. Mas aqui ele está na escala 1 para 50.
Eu vou pegar de novo uma viewport aqui. Eu quero pôr esse aqui em 1 para 500. Então, vou pôr aqui 1 para 500. Ficou pequenininho, eu vou ajustar aqui. Tá? E pronto. Agora eu tenho uma planta em 1 para 50 e outra em 1 para 500. Então, se eu mandar imprimir, ele vai sair na escala certa. E o melhor de tudo, os dois textos têm o mesmo tamanho. Olha aqui, ó, se eu pôr um em cima do outro aqui, ó, os dois textos têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque eles têm que ter o mesmo tamanho. Na hora que eu for fazer a leitura do texto, não importa o tamanho da minha planta, o texto ele tem que ter o mesmo tamanho, certo? Então, se eu colocasse aqui, agora eu decidi que esse aqui vai ter 1 para 250, mas não tem o 250 aqui, não tem problema. Vou adicionar, custom, adicionar 1 para 250 centímetros. Então, como é em centímetros, 10 para 250. Ok, ok. Vou mudar aqui para 1 para 250. Pronto, só eu aumentar aqui para ele aparecer melhor. Mudou a escala, o texto continua do mesmo tamanho, a escala está correta. E tá aí, está resolvido, não tenho que ficar fazendo fator de transformação para ver se a escala vai sair correta, não. É só isso, acabou, tá? Então, treina aí, certo? Aqui, faz as escalas que você mais utiliza, certo? Isso depois a gente vai construir uma template para tudo ficar prontinho e facilitar para você. Então, treina agora, faz, apaga, cria e nas próximas aulas a gente vai mexer com texto e cotas. Aí você vai entender como eu faço para que minha cota seja anotativa e o meu texto seja anotativo, para na hora que eu precisar jogar lá na prancha, tudo vá certinho e eu só selecione. Esta eu quero 1 para 50, esta eu quero 1 para 100. Né? Só para dar mais um exemplo. Se eu quiser que esta... Vou abrir aqui de novo, vou apagar esta. Vou pegar uma MV aqui. Eu quero a mesma agora, só que uma 1 para 50 e a outra 1 para 100. Tá? Então eu repeti elas aqui. O texto continua do mesmo tamanho. Olha só, claro, né? Eu tenho, visualmente eu sei que é melhor 1 para 50 do que 1 para 100. Mas o texto continua do mesmo tamanho, né? Legível ainda. Esse texto ele tem 2 milímetros de tamanho, tanto aqui quanto aqui. Tá? Então é assim que vai funcionar utilizando a escala anotativa. Então treina aí, qualquer dúvida deixa nos comentários aqui embaixo, para daí depois ir para a próxima aula.